Estamos aqui para mais um podcast da RR. A gente vai falar hoje aqui, bate-papo com o Gustavo Matheus. Gustavo é o novo integrante da nossa equipe aí da RR. Gustavo tem muita experiência, formou em Lavras, né, Gustavo? Vou perguntar um pouquinho comentar um pouquinho da sua profissão aí, da projeção sua dos últimos anos, tudo. Gustavo é formado em Lavras, é engenheiro agrônomo, tem uma experiência na área florestal. Conta um pouco mais, né, Gustavo, da sua trajetória aí. Como você chegou no setor florestal, né, Gustavo? Perfeito, Ronaldo. Obrigado por me receber aqui. É um privilégio estar entrando aí, né, na sua equipe, na equipe da RR Agroflorestal, né? Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras. De lá eu me formei e também fiz o mestrado e o doutorado, ambos na área de proteção de plantas, mais especificamente em fitopatologia. Trabalhei com diversos sistemas dentro de culturas agrícolas, né? E durante o período de doutorado eu fiz um período sanduíche na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. E durante o desenvolvimento das atividades de doutorado também tive colaborações com outros projetos da Universidade da Geórgia, incluindo participação com pesquisadores da China, de Israel. E após o término do meu doutorado, eu fui para Israel continuar uma linha de pesquisa, seguir um projeto na Universidade Hebraica de Jerusalém, e por lá eu fiquei 2 anos. Retornei ao Brasil no final de 2019 e entrei, né, no setor florestal, na Valorec Florestal. E por lá permaneci durante 4 anos como coordenador de pesquisa e desenvolvimento, coordenando atividades nas linhas de pesquisas em proteção de plantas, nutrição florestal e melhoramento genético. Depois eu fui para o MS Florestal, empresa do grupo RGE, no Mato Grosso do Sul, onde eu permaneci até dezembro de 2025 como especialista de qualidade florestal. MS é do mesmo grupo da Bracel, né? A gente sabe, né? Só Exatamente. para o pessoal aí que está escutando. Isso. Ela é do mesmo grupo, né? Que é RG. RGE, né? RGE, que é o grupo que vem da Da Indonésia, né? Indonésia, isso. E eu conheci você, foi na Valorec, né, Gustavo? Conheci você lá, com todo esse perfil seu, um perfil com visão bastante prática de resolver problema. E agora você está chegando aí na RR, né? Gostaria de dizer que você seja bem-vindo, Obrigado. mais uma vez. E eu queria explorar um pouco mais da sua experiência aí profissional, para a gente poder bater um papo, né? Você trabalhou em duas regiões bastante distintas. O que elas têm em comum é que são regiões que têm chuvas concentradas, têm um certo déficit hídrico, né? Quando você fala assim que você avalia, o que as particularidades que você vê, por exemplo, em relação a quando você compara o Mato Grosso do Sul com Minas Gerais? Tá. Vamos dizer que hoje Minas é o primeiro estado, acho que é ainda o primeiro estado em área florestal de plantio de eucalipto, e o Mato Grosso é o segundo já. Você deve passar Minas, né? Com a parte aí dos investimentos nas indústrias de celulose, deve passar. Então, assim, eu sei que tem particularidades. Qual que é a sua experiência em relação às pragas, doença, a parte de solos, né? De uma região e outra. O que você viu de diferença nesse trabalho seu aí, nesses anos aí, tanto em Minas como no MS? Tá. Perfeito. IMS e Minas, eles têm similaridades e particularidades também, né? Como particularidades, o Mato Grosso do Sul ele tem hoje, né, pelo menos eu experienciei lá, um problema sério com conservação do solo, né? São solos bastante friáveis, susceptíveis a processos erosivos, né? Então, um bom, um bom manejo da conservação do solo é essencial no Mato Grosso do Sul, né? São solos no Mato Grosso do Sul também, solos mais pobres do que algumas regiões de Minas, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Comparando ali a região central de Minas, o norte de Minas, você tem uma, um alto teor, um teor de matéria orgânica maior, quando comparado aos solos do Mato Grosso do Sul. A gente está falando ali de 2 a 4%, enquanto os solos do Mato Grosso do Sul ali menor que 1%, né, de matéria orgânica. Então, com relação às pragas, o Mato Grosso do Sul foi uma grande experiência para mim. Assim, as pragas ocorrem de maneira mais frequente, são bem mais agressivas, né? Como, por exemplo, a incidência de formigas, né? É muito comum você ter áreas com altas densidades de formigueiros muito grandes, muito
bastante desenvolvidos, né? E Minas você não via isso? E Minas era muito mais... Menos, né? Via mais menos. Com menor intensidade. Então você diria assim. que a parte de formiga, na sua visão, os problemas do MS, o manejo, o controle, tem que ficar mais em cima. Ele tem que ficar mais em cima, ele é bem mais delicado, né? Exige uma dedicação maior, né? Para você não ter perdas acentuadas de produtividade. Com relação ao psilídeo de concha, eu vejo as duas regiões com concorrências de intensidades similares, né? Mas eu vejo o Mato Grosso do Sul com outras pragas de início, né, de implantação, como o lagartelasmo, como o grilo também, que tem sido um grande problema em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, coisa que não ocorre em Minas, né? E com relação ao déficit hídrico, né, as duas regiões são bastante críticas em relação ao déficit, então é necessário ter materiais adaptados, né, às condições de déficit hídrico para ambas as localidades. Então, essas são as similaridades aí que existem entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E as diferenças se dão principalmente na fertilidade do solo e na parte física do solo também, e a ocorrência de algumas pragas. A lagarta elasmo, eu fui conhecer ela no Mato Grosso, acho que foi uns 2 anos atrás, não sei, foi agora. E, assim, eu não vi ela em outras regiões do Brasil, não sei. Por exemplo, a lagarta elasmo em Minas, eu não sei se tem, em São Paulo, não vi. Ela está mais relacionada a uma condição no Mato Grosso mesmo? Ou nas outras regiões ela não ocorre? Tem alguma coisa que pode influenciar ela? O que escrever? A gente, assim, pelo menos até onde eu conversei, as experiências vividas, a gente não vê nenhuma outra correlação com o manejo, né, da lagarta elasmo. As práticas de manejo, digamos assim. Eu acho que talvez seria mais ocasionado a região ali do que as práticas de manejo em si. Pelo menos eu não vi nenhuma outra correlação. Entendi. Quando você fala na condição do Mato Grosso, vou explorar um pouco mais, você fala em solos, né? As condições para erosão, as condições, vamos dizer, mesmo sendo de relevo plano, que assim, é quase ou plano, ou suavemente ondulado, o Mato Grosso não tem relevos tão assim. Você vê que, mesmo nessa condição, é muito por causa da textura muito arenosa, né? Com certeza. Solos do Mato Grosso, geralmente, muito neossolo quartzarênico, né, Sim. Gustavo? Os solos lá, eles são facilmente carreados por chuva, né? Erosão superficial, lesão laminar. Então, assim, é preciso ter um trabalho muito grande na parte de conservação, colocar as travas, né? As curvas de nível, para você não ter problemas futuros, né? Assoreamento e perda mesmo de áreas já plantadas, né? Então, assim, inviabiliza o cultivo em algumas áreas, dependendo da declividade ali do terreno. O que eu vejo, assim, né, numa condição assim do Mato Grosso, é que o Mato Grosso tolera muito pouco erro na silvicultura, né? É um ambiente bom, tem áreas boas, facilita a mecanização, é plano, mas o solo é muito frágil, né? Assim, Sim. no bom sentido, é um solo de arenoso, é baixa fertilidade, tem esses problemas de praga, de doença, né, que nem você comentou. E então a gente tem que tomar muito cuidado. É diferente de quando você está num ambiente que tem mais recursos. Por exemplo, vou plantar ali no Paraná, vou plantar no sul de São Paulo, que os solos são às vezes mais estruturados, tem uma melhor distribuição de chuva, o déficit hídrico é pequeno, né? E aí você tem o erro, né? Não chega a te penalizar muito na produtividade. Claro que sempre o erro vai perder produtividade, mas no MS a impressão que eu tenho é que é muito mais frágil. Mais, com certeza. Você não comentou alguma coisa, mas eu tenho rodado bastante algumas áreas do MS, assim, vou comentar aqui, e tenho visto muito problema com duas coisas, 2 fungos foliares. Você falou do psilídeo, mas aqui ramices tem aparecido bastante, não só no MS, mas está geral. E no MS eu tenho visto muito localização com aquelas zonas fisiográficas mais baixas, muito problema com cilindrocládio. Sim. Eu sei que você trabalhou muito com doença, tem essa expertise, Gustavo. Nós temos já clones ou mais tolerantes ou mais resistentes ao cilindrocládio. Como é que você está vendo isso? Realmente o cilindrocládio no MS durante um período do ano, num período mais úmido, mais chuvoso, chega a ser um problema? Tem muita desfolha? Como é que você viu isso, né? Você passar de chuva por lá? Ronaldo, a experiência que eu tive com o cilindrocládio, assim, diferente de Minas que não tem ocorrência bem mínima, você não vê nem desfolha de cilindrocládio, né?
No MS a ocorrência é bem acentuada. Cheguei a ver áreas com bastante desfolha, né? Mas o manejo é um pouco difícil porque você não tem produtos curativos, produtos erradicantes também eles são de difícil aplicação, né? Nem sempre a empresa tem o time ali certo para aplicar, então é um manejo bem complicado essas doenças foliares, né? Eu vejo com algo bem preocupante para o setor, principalmente nessas regiões de alta umidade, temperatura elevada, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a gente tem visto com bastante frequência. A gente precisa pensar em alternativas aí para o manejo dessas doenças foliares. Outra coisa que eu vejo, assim, depois de um tempo, assim, é que ainda não... Alguns, mas ainda são poucos os clones mais resistentes. Tem alguns que melhoram, né? Você acha que já deve ter experiência, mas ainda a gente tá meio assim, a passos lentos em termos de melhoramento para ter materiais mais resistentes. Eu não sei se é a sua visão nessa linha, mas como é que você vê isso? Como é que você pensa nisso? Eu, assim, tenho visto poucos materiais, né? Acho que Novos materiais, novos né? Novos materiais. clones. Acho que caminha, sim, para o desenvolvimento, mas o melhoramento genético ainda tem outros obstáculos também, né? Para se conseguir ter novos materiais. Acho que ainda é muito recente ainda as expansões, né, para essas áreas mais marginais de produção. Talvez a gente precise revisitar lá os clones que tiveram sucesso no passado, né? E eu acho que é mais ou menos por essa linha aí. Em relação às particularidades, né, de sítio, quando você compara Minas Gerais, as duas regiões são muito parecidas, as duas têm déficit hídrico e tal, mas muda a característica física e química dos solos, principalmente a física, Mato Grosso mais areia, Minas mais argila, né? Quando você analisa isso daí, quais são as particularidades que você vê entre as regiões? Pensando mais numa estratégia de nutrição, pensando em Minas em relação a fósforo e o Mato Grosso em relação a NK. Tá. Quando a gente fala nessas duas regiões, Ronaldo, pensando na estratégia de adubação de NPK, né? Minas Gerais você tem uma alta fixação de fósforo, né? Principalmente nas regiões ali central de Minas, norte de Minas. E no norte de Minas você tem baixos teores de potássio, né? Ao passo que no Mato Grosso do Sul você tem regiões com baixa disponibilidade, né, de nitrogênio e potássio, então demanda mais uma concentração de desses dois nutrientes, né, na fertilização de base. Então são basicamente essas duas grandes diferenças. E o Mato Grosso, a grande diferença é que tem muito, muito menos matéria orgânica, né? Sim. Estou falando de menos de 1%, né? Ao passo que em Minas, nas regiões central e norte de Minas, a gente chega de 2 a 4% da fração aí do solo sendo matéria orgânica. Normalmente em Minas, geralmente a segunda cobertura, ou só a cobertura é mais potássio, né? Na região ali de Bocaiúva, aquela região mesmo de Capelinha, lá para cima em Itamarandi. E no MS NK. é difícil, é NK, né? Tem que ser certeza. O NK aí, um 15030, alguma coisa nessa linha, né? Com certeza. Essa diferença a gente vê bastante. E no poder de fixação de fósforo, como você comentou, né? Faz uma estratégia, por exemplo, uma adubação nitrogenada e potássica, quando você olha o MS, né, de uma maneira mais como um todo, geralmente o MS vai pedir maior... Matéria orgânica no MS nós estamos falando de menos de 1%, né? Então as doses de nitrogênio vão ser maiores, né? Gustavo, e como que você vê em termos de produtividade, de potencial produtivo? Quando você vê, você trabalhou em duas regiões, você vê potenciais parecidos, por exemplo, sei lá, Minas é 33, 35, o MS é 40, 45. Você chegou a constatar, tem alguma dessas, comparando as duas regiões, apesar do o clima serem diferentes e principalmente a textura de solo, como você falou, você vê potenciais diferentes? Você acha que o MS tem mais ou menos capacidade de produção do que... Vamos falar as três, né? Tem que separar, porque Bocaiúva também é mais forte o déficit hídrico. Dentro dessas três, Bocaiúva, Curvelo e o Mato Grosso do Sul como um todo, você vê diferenças em termos de potenciais? Porque tem muita gente falando aí em IMA de 80, 50, 60... E, na realidade, falam nesses ímãs como se fosse fácil. E tem muito mais o clima por trás disso, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você, se você vê... E qual que é, na sua cabeça, assim, um imã trabalhável,
Você falar, em Curvelo é mais ou menos isso. Qual o número? Claro que isso vai variar por clima, por manejo, mas na sua cabeça, o que seria a produtividade dessas regiões? Tá. Assim, Ronaldo, é claro que o sítio ele vai ser limitante, né? Eu acho que se a gente fosse elencar, seria o potencial produtivo do sítio, que vai determinar ali o potencial, a produtividade potencial, aliado à genética também, né? A adaptabilidade do material genético. E, por último, as decisões de manejo adequadas que foram empregadas ali. Mas eu vejo que existe, sim, uma forte influência, principalmente ali no sul do Mato Grosso do Sul, são regiões que têm um potencial melhor, né, para produtividades mais altas do que ali o leste do Mato Grosso do Sul, que é onde tem concentrado uma grande maciço florestal, né? Minas também, você vê que tem uma certa restrição para o norte de Minas, ele é mais afetado pelo déficit hídrico, né? Então tem uma limitação. Mas áreas bem manejadas ali em Minas, né? Você consegue ali chegar nos 37, 38 de IMA, são valores considerados adequados. E no MS, principalmente no sul do Mato Grosso do Sul ali, pode-se chegar a IMAs aí superior a 40, 45. Acredito que seja mais ou menos Essa nessa região, linha quando aí. você fala, é ali Santa Rita do Pardo, Rio do Nova Pardo, Andradina. exatamente. É esse ano, para você ter uma noção, eu tive a informação, né, levantamento, que essa região choveu entre 1.300 e 1.500. E a região de Água Clara choveu entre 900 e 1.000. Ou seja, o MS, apesar de todo mundo falar no MS, essa região chove melhor, né? Sim, com certeza. E você acha que essa região, então, dá para se pensar em IMA na faixa dos 40, Eu 45? acredito que sim. Tenho visto ótimos plantios ali, né? Com potencial para chegar aí aos 7 anos, aos 40, 45, tranquilamente. É. E nessa produtividade, a primeira coisa que nós vamos pensar vai ser no controle de qualidade, né? A principal coisa é É, procedimentos operacionais dentro do time, né? tem que fazer o dever de casa, né, Ronaldo? Não adianta você estar projetando produtividades altíssimas se você não respeita os prazos, se você não entra com as atividades no período certo, né? Silvicultura, a boa silvicultura, ela respeita os prazos das atividades, os intervalos corretos, né? Tem que fazer ali conforme as premissas técnicas, né? Adequadamente. Entendi. Gustavo, pegando toda a sua experiência aí na área, eu sei que você vem bastante dessa área, vem para ajudar a RR aí na parte também de nutrição, vem com a sua bagagem aí na área de patologia, né? Nessa área mais de pragas, doenças. Eu tenho visto avançar muito, estava vendo até esses dias com a Larissa, que ela participou de um simpósio, de um evento na Exalc, sobre o uso de biológico. E o uso de biológico na agricultura nos últimos 10 anos, cara, é linear. Em floresta ainda, a RR hoje tem mais ou menos uns 30 experimentos, com vários Bisária, bacilos, areabatai, nós temos vários ensaios ainda começando, mas na área florestal nós estamos um pouquinho atrás ainda ou não? Como é que você vê isso? Eu acho que tá, Ronaldo. Em relação à Assim, em agricultura, relação né? à agricultura, com certeza, e tem muito espaço ainda para avançar, né? Então a gente precisa avançar, principalmente quando você fala no gênero bacilos, né? A gente precisa ir além dos BTs, hoje para controle de lagarta, né? Você tem cases de sucesso aí para promoção de crescimento, né? Para tolerância ao estresse hídrico, né? Qual que tem um case de sucesso da Embrapa, com um produto aí já comercial, nível comercial, né? E também é no caso dos metabólitos secundários para controle de praga, principalmente nos períodos mais secos do ano, né? Que é um grande desafio hoje para a silvicultura. Então, produtos biológicos que tolerem essa amplitude térmica, essa variação, né, de umidade relativa baixa. Então, eu vejo aí nos metabólitos secundários grande chance de sucesso, né? Eu acho que é um caminho ainda para ser explorado na silvicultura. E o que você falou que é mais consolidado mesmo é Bacillus thuringiensis para lagarta desfolhadora, né? Hoje na silvicultura eu vejo. É o que mais está É o que assim na mais. frente, né? Exatamente. Né, Gustavo? Você vê bastante aí a parte de bacilos, pragas. Você vê, por exemplo, nós temos muita coisa voltada para essa parte, né? Então, quando você fala em microbiológicos, né? Os macrobiológicos são bem, né? Você vê hoje o uso, né? Os inimigos naturais, Os né? inimigos naturais e tal. Mas o microbiológico, como a gente já comentou, ele é pouco usado. Só que dentro da linha dos microbiológicos, o que você acha que está sendo mais efetivo hoje? O uso, por exemplo, desses fungos
endopatogênicos, você falou. Eu sei que tem alguns problemas, mas é mais para controle de pragas e doenças, né? Manchas foliares, tudo, ou é mais para praga? Como é que está isso O que eu hoje, na tenho sua visão? observado hoje é uma atenção maior para as pragas, Ronaldo. Para Entendi. doença a gente tem poucos trabalhos também, né? Poucos estudos. É algo que a gente poderia olhar, né? Com carinho. Existem diferentes mecanismos de ação para controle de doenças, né? O antagonismo, indução de resistência. Então, acho que tem espaço também para ser estudados os diferentes mecanismos de ação dos produtos biológicos para controle de doenças. E dentro dessa linha aí, o pessoal tem falado muito no uso na agricultura. Eu sei que tem a ver, mas muita gente tem investido muito em on-farm, Produção. montado as próprias nas fazendas, nas áreas. Dentro do setor florestal, você acha que existe espaço para isso ou as empresas são muito mais difíceis, mas a estrutura não vai permitir? Porque fazenda é mais fácil, né? Ou você acha que isso aí depende de cada situação? Como é que você vê? Olha, Ronaldo, eu acho que as empresas que têm se preocupado em ter a própria produção, né, e ter um manejo mais sustentável, eu acho que tem espaço sim para entrar, né, para começar assim a produzir o seu próprio isolado, sua própria estirpe, né, ali. É, eu acho que tem espaço para avançar nessa linha também. Gustavo, e se fosse, a gente comentou bastante, bateu um pouco o papo aqui, se você fosse elencar para que se tenha uma alta produtividade florestal, não sei se você quer separar a região de Minas ou a região do MS, mas se você fosse elencar, é, né, pode começar Mato Grosso, você vê, ou se são iguais, eu não sei como é que é a sua visão, o que você elencaria para chegar numa alta produtividade? O que teria que ser feito? Como é que funcionaria isso na sua cabeça, pela sua experiência, já que você está aí já com 6, 7 anos aí de mercado, 7 anos, né? Ronaldo, assim, a gente precisa entender, né, em cada empreendimento a expectativa de produtividade do sítio. A gente sabe que há limitações importantes, né, dependendo da área, limitações com relação à fertilidade do solo, camadas de impedimento, relevo, clima, condições, né, adversas. Então, conhecer bem o sítio, conhecer o potencial produtivo do sítio. Depois você passa ali para a escolha adequada do material genético mais adaptado para aquela condição. Né? Depois o manejo, né? As práticas de manejo. E o controle disso tudo é o controle das operações. Né? Eu acho que uma boa produtividade se constrói com esses pilares aí. É que o determinante da produtividade vai ser praticamente a condição mais do clima, né? Do Exato. sítio. Água, principalmente. Clima, água e essa situação. Até quando você falou aí, só voltando um pouco atrás, quando você falou dos microbiológicos, tem época que o fungo ele tem uma condição boa, mas a praga não existe. Aí quando existe a praga, por exemplo, o psilídeo, tem umidade relativa baixa e é difícil do fungo colonizar. Aí você só tem o efeito do metabólico. Então é uma divergência. E essa foi uma pergunta que eu estava fazendo para o pessoal, que a gente precisa entender melhor, porque a agricultura não se faz sem água. Porque você pega numa região agrícola e fala assim, produzo uva no São Francisco, produzo banana no São Francisco. É tudo irrigado. Então você tem água no sistema. Água E disponível. nós passamos 4 a 6 meses sem água nenhuma. E é nesses 4 a 6 meses, você deu um exemplo, mas só para a gente lembrar do psilídeo. E o psilídeo está lá em cima, não tem água. Então, assim, você falou acho que de perpetuar, ou de propagar, de dar continuidade a um fungo, as condições ambientais são mais difíceis. Então, eu vejo, só para voltar ao caso, que no nosso caso a parte é mais complicada. Né? Bem mais complicada, né? O estabelecimento do agente biológico ali na superfície foliar, né? No filoplano, ela é bem mais drástica a condição, né? Do que na agricultura, talvez. Períodos mais longos também, né, de cultivo. É bem mais complexo. E a agricultura, mesmo quando o clima é diverso, tem a água, né? O cara irriga, né? Então, assim, quando você fala, o clima acho que é o principal. Você não vai ter produtividade florestal sem boas condições de clima. A segunda condição é o clone para aquele clima, né? Exato. Imaginaria que é isso, né? O clone para aquele clima. Mais adaptado àquela condição, né? Daí são os bons procedimentos operacionais. Investimento em fertilização, tudo, né?
E aí você vai nesses bons procedimentos operacionais, você passa, depois desse bom procedimento, a saber se foi feito dentro do padrão adequado, né? Sim. Na Bracel, você trabalhou muito com essa parte de controle de qualidade? Eu acompanhei, né, Ah, lá o departamento que eu trabalhava, ele era responsável, né, para fazer toda a gestão dos indicadores de qualidade, dos procedimentos, e era um controle de qualidade muito bem feito dentro da empresa, assim. Hoje, no Mato Grosso do Sul, as florestas da MS Florestal são de boa qualidade, são né, referências, né? são referências. Eu rodei o Mato Grosso, tenho rodado bastante. As florestas da MS Florestal são referência. E um dos pontos que você acha de hoje ser a referência assim no setor, todo mundo olha para essas florestas com um olhar diferenciado, porque tem os adubos, os clones, muitas vezes os clones são parecidos, semelhantes, tem as fertilizações, cada empresa tem a sua variação, né? Sim, Mas chama atenção, acho que a parte do cuidado, né? claro. Além do controle de qualidade, do cuidado. Isso é uma coisa que gostaria que você comentasse, porque assim, você vê às vezes porteira lado a lado, você vê uma floresta muito boa e depois você vê uma floresta média. E assim, o que mudou? Claro, às vezes tem alguma mudança em nutrição, tem, mas é muito pequena, né? Aham. Então, na sua visão, assim, pelo que você viveu lá, esses É. 2 anos que você ficou no Mato Grosso do Sul, Sim, a grande diferença são controles de qualidade que eram seguidos à risca pela operação, assim, e era tudo muito bem olhado, assim, olhado de perto mesmo, acompanhado, né? Os prazos das atividades também eram seguidos muito de perto, então acho que esse conjunto da obra aí que fez a diferença, né? Perdas, né? O controle de praga feito no momento certo, o monitoramento também dessas atividades, né? O monitoramento de pragas, doenças, é, quando aplicar, como aplicar. Então, isso que acho que faz a diferença no manejo, né? tá. Digamos assim. E, Gustavo, eu acho que, assim, de tudo que a gente falou, abordou, eu quero desejar para você uma boa chegada aí na RR, Obrigado. cara. Eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer junto. Eu conto com a sua experiência, cara, com essa visão de pesquisa que você vem. Você tem uma experiência internacional, você passou aí nos Estados Unidos, ficou na Geórgia, né? Depois você Georgia. ficou mais alguns anos na Israel. Então a RR aí espera contar com toda essa visão sua e colocar isso daí na prática, né, Gustavo? Eu acho que a gente espera aí fazer um bom trabalho. Seja bem-vindo, que Obrigado, Ronaldo. 2026 a gente faça um trabalho diferenciado. A RR espera muita contribuição de você, tá? A gente vai tentar colocar alguma coisinha de nutrição, mas você tem muito mais bagagem aí para trazer toda essa área aí de controle de qualidade, essa área de pragas, dessa área de sanidade, né? Sua especialidade foi mais nisso, pragas, doenças, né? Então, seja bem-vindo, cara. Obrigado. E a gente conta aí com você aí para a gente fazer a RR mais forte em 2026. Obrigado, Ronaldo. Muito feliz, tá? Em poder estar contribuindo e aprendendo também no dia a dia com a equipe de especialistas e altamente qualificados, né? Que a IR tem hoje. E também para somar, né? E vamos fazer acontecer.